Hoje é 23 de maio de 2020. O escriba não fez crônica ontem. Estava desgastado? Não. Estava precisando de um pouco de morigerância. Ou seja, de pensar um pouco mais nas benevolências que a vida traz. E passou a noite, parte dela, terminando de escrever a primeira movimentação do último romance, Joseph. Joseph, o cigano, filho de Pernambuco, meio amulatado, talvez, moreno, como todo brasileiro é. O Brasil é a nação mais negra do mundo, depois da Nigéria. Nós temos todos nós temos um pezinho lá, inclusive a família deste velho cavaleiro andante da advocacia criminal. E a história do Joseph é a história de um cigano. Para quem não sabe, há ciganos espanhóis, portugueses, judeus, holandeses, franceses, quiçá, aquelas morenas de olhos verdes ou de olhos azuis, lindas por sinal, são as ciganas. E Joseph é descendente daquilo que se chama de ciganato. Veio de lá. Nasceu aqui, filho de Pernambuco, sim, um recifense. Foi pequeno traficante, deixou aquilo, virou investigador de polícia depois. Depois transitou pela metrópole. E a história começa e se desenvolve por aí. O escriba vinha vindo a escrever Joseph desde 2012, depois de fazer Dolores e depois de escrever Fabulações de um Velho Criminalista. E veio esta pandemia. Na pandemia, ou se parte para o tresloucamento, como muitos daqueles que estão ascendendo na República Nacional, ou para a depressão, ou para a inutilidade, ou produzem. E o mundo com ou sem a pandemia continua produzindo. Isto vai passar e nós vamos nos recompor. E a vida daqueles que revivecerem vai continuar. É assim nessa quase perpetuação das espécies, inclusive nas tragédias que vêm e vão. Esta não é a primeira e não será a última. Este velho escriba estava a decidir se fazia esta crônica quase diária hoje, ou se deixava para depois. E de repente aqui com a fiel escudeira Vanessa, resolvemos fazê-la e conversar um pouco mais
com vocês, não sobre amenidades, porque nós estamos numa hora de paz, mas sobre a esperança, que é necessária e imprescindível. A esperança é a última que morre. Ela está sempre viva. E o escriba passou a madrugada escrevendo sobre uma luta entre Joseph, o cigano, e um outro em disputa de uma jovem. Os seres humanos lutam por dinheiro, por poder ou por mulher. E as lutas por mulheres às vezes são terrivelmente sangrentas. Joseph, o cigano, era, no começo, malandro de morro e usava navalha. Como poucos hoje, pouquíssimos, sabem usar. Este velho escriba tem uma herdada lá atrás de um velho flibusteiro dos morros, um assassino, sim, alguém que foi cliente seu e que lhe deixou aquela navalha de lembrança, linda, solingen, com cabo de tartaruga. E explicou a este antigo cavaleiro andante da advocacia criminal como se luta a navalha, uma mistura de candomblé, de terreiro de umbanda, um entrecortar de aço rebrilhando às vezes no escuro, fora de um barracão de zinco, no meio de uma palafita qualquer dos morros. E aquilo era uma briga por mulher, sim, os dois a disputá-la. E ela estava a olhar, ela estava a esperar aquele que seria o vencedor. Mas era uma briga pelo primeiro corte. Era assim, havia o primeiro, o segundo, e havia também o desenlace fatal. Eles lutavam pelo primeiro. Na mão esquerda, um tamanco, o pé de um tamanco enfiado para protegê-la da lâmina do outro. Na direita há um pedaço de pano, uma camisa enrolada no antebraço, servindo de proteção. E Joseph venceu. Um filete de sangue no braço do outro, pingando no chão. E a moçada em volta, fungando, resfolegando. E o outro vencido, abandonando o conflito. E foram lá à esquina onde havia um enfermeiro do SUS aposentado, que sabia costurar, ele sabia costurar, com linha grossa ou com linha fina, e costurava essas lesões, se não fossem muito graves, porque se fossem, ia levar o ferido no posto médico, mas aí a polícia ia chegar. A polícia do sargento Isaías, que era um negão forte, amulatado, tinha uma conversa qualquer com compra e venda de maconha no bairro, pouquinha, muito pouca.
porque Isaías não admitia ali cocaína ou crack, era só maconha, que dava um barato qualquer e ajudava a passar as necessidades. E o escriba estava nesse ponto, quando, no fim das contas, ele se cansou e resolveu dar um sossego a Joseph, o cigano, ao outro que estava ferido, e também resolveu deixar em paz aquela rapariga que, excitada assim, ouvia e planejava estar com qualquer dos dois que fosse o vencedor, e rezando a Iemanjá para que nenhum dos dois morresse, porque, no fim das contas, ela gostava dos dois e bastante. Daí o escriba largou o manuscrito, porque ele vai ser enviado ao assistente que há de digitar aquilo tudo, e volta depois para um outro concerto, e de repente aquilo muda, e Joseph, o cigano, vai dançar aquelas músicas lindas que vêm da Espanha, quiçá. Os ciganos dançam muita coisa espanhola, catalã, quiçá. Aquilo vem do sangue espanhol, do sangue português. Os portugueses se misturavam aos indianos. Daí dizer-se que os ciganos têm uma tez um pouco amarelada, se bem que este escriba já os tenha visto cinzentos. Os indianos têm a tez acinzentada, palavra difícil de pronunciar num fim da tarde de sábado. E por que hoje é sábado? Porque hoje é sábado. Vamos deixar de lado o presidente da República com a sua meia loucura. Vamos deixá-lo de lado. Vamos rezar a todas as Nossas Senhoras que nós temos para colocarem um pouco de juízo na cabeça dessa gente toda, porque os brasileiros estão morrendo aí fora, aos montes, aos picos, sem saberem o que fazer. E vamos rezar para que as Nossas Senhoras deem um pouco de paz, sim, também para o nosso país, a fim de que possamos criar aqui, melhormente, os nossos filhos e os nossos netos. Depois disso, o escriba há de descansar um pouco e contar o fim do livro Joseph, o cigano. E na dúvida, vai salvá-lo sim. Vai deixá-lo vivo e bastante. E quem sabe lá na frente, bem lá na frente, ele se liga a um ministro de Estado. E de repente, nós vamos ter Joseph, o cigano, como presidente da República e com um pouco mais de possibilidade de fazer desse nosso Brasil alguma coisa melhor. E lá na Vevá.